Oi, gente! Vocês não acham muito louco a gente viver num lugar em que as pessoas não sabem as respostas para as questões mais fundamentais das nossas vidas? Eu acho que todo mundo passa por esse momento de questionamento e a gente se pergunta: mas o que somos nós? Como é que eu vim parar aqui? O que eu sou? O que eu vim fazer? De onde é que eu vim? Para onde é que a gente vai depois que a gente for embora daqui? Porque a gente tem certeza que a gente vai embora daqui um dia. A gente tem certeza que um dia a gente chegou, que um dia iremos embora. Mas para onde? E chegamos da onde? E assim, esses mistérios moveram a humanidade até os dias de hoje, né? Continuam nos movendo. Esses mistérios fazem com que a gente tenha essa vontade de descobrir a nossa essência, de descobrir a nossa própria natureza, de descobrir que o universo é esse, do que ele é feito, como que ele é formado, como que a vida surgiu na Terra, o que foi o Big Bang, essa expansão está indo para onde? Todos os cientistas que estão aí estudando há séculos estão buscando respostas para essas perguntas. Quando a gente observa o mundo menor do que o átomo, do átomo para baixo, a gente vê que ali tem muito mais energia do que matéria. Na verdade, a matéria é quase inexistente. Mas então somos feitos de energia? Não somos matéria? Não é estranho? Isso deixa a gente assim muito confuso. Eu tenho esse questionamento muito vivo dentro de mim desde a minha adolescência. Então eu comecei uma busca, uma jornada, vamos dizer assim, bem longa e que me trouxe aqui hoje. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa jornada. Vou falar também sobre a importância de se buscar essas respostas, porque nessa jornada, no meio desse caminho, a gente acaba se encontrando, a gente acaba se entendendo, entendendo o nosso propósito, por que estamos aqui, que é individual. Cada um vem com uma missão diferente, cada um vem com um aprendizado diferente, com uma bagagem diferente. Eu comecei no catolicismo, mas eu não entendia nada da Bíblia. Eu lia e não entendia nada, nada fazia sentido. Eu não conseguia compreender o que estava sendo dito ali. E aí, na aula de catecismo, eu questionava, eu perguntava para a professora, mas como assim? Me explica isso melhor, eu não estou conseguindo entender. E sabe o que ela fez? Me expulsou do catecismo, porque eu fazia muitas perguntas. Gente, isso para mim foi o fim. Eu não fiz primeira comunhão por causa disso. Acho que até a minha família questionou que tipo de professora que era essa, né? Faz perguntas demais? Como assim? Então, você está fazendo uma lavagem cerebral? Ou é para eu entender o que eu estou estudando, né? Enfim, eu sei que a minha história com o catolicismo terminou ali. E dali eu fui buscar outros tipos de conhecimento. Foi muito bom isso ter acontecido, porque senão talvez eu fosse até hoje apenas uma pessoa católica que pratica o catolicismo. E nossa, minha mente expandiu tanto depois dessa ruptura com o catolicismo. Eu comecei a estudar astrologia, ufologia, numerologia, depois fui para Cabala, estudei o budismo quando eu entrei na yoga, comecei a estudar o Zen, os Vedas. Quando eu comecei a meditar, me abriu um outro capítulo de vida. Eu fui aprendendo tanta coisa no caminho em busca dessas respostas. Mas tanta coisa que hoje eu me sinto com uma bagagem enorme. Eu me sinto muito mais rica em termos de conhecimento do que se eu tivesse apenas praticado o catolicismo. Então, nada acontece na nossa vida por acaso, né? Essa ruptura gerou uma busca muito mais ampla na minha vida. Não vou dizer que não ficaram sequelas, né? Porque eu achei que tinha alguma coisa de errado comigo. Eu achei que tinha alguma coisa do diabo comigo. Eu não era filha de Deus. Eu ia para a igreja, para a missa, eu não podia comer a hóstia. Comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo e não com a religião. Eu acho que qualquer religião nos separa mais do que nos une. Só te une com quem pratica a mesma coisa que você. E o resto do mundo? E eu não gosto dessa separação, nunca gostei. Eu sempre achei que me distanciava das pessoas. Então, se você é judeu, se você é espírita, se você é budista, então a gente não conversa, porque a gente não tem muito em comum, sabe? A gente não pensa parecido, a gente não segue a mesma filosofia de vida, a gente não segue as mesmas regras. E eu acho que tudo que nos separa dessa forma não é uma coisa positiva.
já virou até uma frase meio batida, falar, minha religião é o amor, mas na verdade essa deveria ser a religião de todos, porque isso é inerente a todos nós. Praticar o amor e o respeito ao próximo, consequentemente, porque quando você ama, você respeita, você cuida, você quer bem, né? E praticar esse amor consigo mesmo em primeiro lugar, porque se você não se amar, você não tem amor para dar para o outro. O amor é a única coisa que realmente existe, preenche todos os buracos de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, eu não tô querendo dizer que a gente não possa aprender com as religiões. Eu aprendi muito passeando por essas religiões que eu disse que eu passei. Budismo, catolicismo, espiritismo, judaísmo. Eu passei por bastante religião. E eu aprendi muita coisa. Tem muito conhecimento válido ali. Tem muitas palavras que são realmente de amor e que nos ajudam a expandir. Porém, a politicagem que existe em volta das religiões é que me irrita. Tem umas coisas assim que para mim não fazem sentido. Com todo respeito à religião de cada um, à escolha de cada um. Se te faz bem, pratique, tá tudo certo. Só não deixa o preconceito com quem não pratica te dominar e fazer com que você não se relacione com outras pessoas que pensam diferente de você. Eu acho que o grande problema das religiões é esse, é querer cada um trazer o outro para sua própria religião e não aceitar que o outro está bem em outra religião, sabe? Ou que o outro não tem outra religião. O importante é a gente praticar o amor. No fundo, todas as religiões falam as mesmas coisas. Pratique o amor e o respeito ao próximo. Se ame e ame o próximo como a si mesmo. É praticamente isso, né? Eu acho que a gente tem que aceitar a diversidade, aceitar as diferenças, aceitar até quando o outro não concorda com o que a gente acredita. Tá tudo bem. Se você não concorda, eu quero ouvir o seu ponto de vista. De repente, eu posso aprender alguma coisa com isso. A visão de cada um é válida. São perspectivas diferentes do mesmo Deus. Claro que eu quero ouvir, claro que eu quero tentar entender como aquela outra pessoa pensa. Isso me enriquece. Não significa que eu vá concordar, mas significa que, no mínimo, eu vou me abrir, eu vou expandir os meus pensamentos e, o principal, eu não vou me tornar uma pessoa inflexível, uma pessoa fechada nos meus próprios princípios e que não se relaciona com princípios diferentes e que não expande ouvindo visões diferentes. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é você falar assim, pronto, já sei tudo, isso aqui para mim tá confortável, vou ficar aqui com esses pensamentos, com essas regras, com esses princípios. E não se abrir para mudar de ideia. Penso, logo mudo de ideia. Eu sempre pensei assim. Se eu não pensasse, eu não mudaria. Mas se eu penso, então eu posso mudar de ideia sim, e que mal há nisso nenhum. Toda vez que eu mudo de ideia, eu me sinto me enriquecendo, eu me sinto aprendendo mais coisa. E eu não fico me culpando por ter acreditado tantos anos numa coisa que não era o que realmente fazia sentido. Não, gente, não tem problema. Durante aquele período em que eu acreditei naquilo, aquilo tudo fez sentido e foi ótimo, foi válido, me ajudou. Só que agora não faz mais sentido. Então eu desapego, agradeço e parto. Sigo adiante. Eu vejo a vida mais desse jeito. Eu acho que se todas as pessoas pensassem dessa forma mais aberta, a gente teria, nossa, muito menos conflito no mundo. Porque a maior parte das guerras, ou das brigas, ou das discussões é por conta de pensamentos diferentes. É por conta da gente ter muita dificuldade de aceitar e de tolerar o que é diferente de nós. Esse eu acho que é um grande erro. A gente também tem que começar a entender que as respostas, na maior parte das vezes, estão dentro e não fora. A gente busca essas religiões, esse apoio, porque a gente, no fundo, não se conhece. A gente, no fundo, não confia no que a gente tem dentro, no amor que a gente tem dentro, no conhecimento que a gente tem dentro, no acesso ao todo que a gente tem, que todos nós temos. Todos nós temos acesso ao todo, só que a gente não sabe o caminho de silenciar e ouvir, se conectar com o nosso eu superior, com Deus. A gente não sabe muito como fazer isso. Então, a gente fica colocando no externo, a gente fica jogando todas as nossas expectativas de salvação, ou de resolução de problemas, ou de respostas para o lado de fora. E eu acho que agora, a nova era, esse movimento mais para a energia do feminino,
traz a gente de volta para casa, traz a gente para dentro, faz com que a gente se volte para dentro, faz com que a gente se escute mais e busque essas respostas, agora não apenas do lado de fora. Eu acho que não é nem fora e nem dentro, é um pouco dos dois, sabe? Tem momentos que o lado de fora ajuda imensamente, dá uma luz, dá um caminho, mas sem essa introspecção, sem essa reflexão interior, a gente não completa o ciclo, sabe? Então eu acho que como a gente ficou muito tempo, muitos anos buscando do lado de fora, agora a gente tem que fazer uma boa investida do lado de dentro. Meditando, refletindo, admirando, ponderando, analisando, conversando com seus próprios botões. Eu aprendi muita coisa com esses estudos que eu fiz ao longo da minha vida e agora eu tô aprendendo muita coisa comigo mesma. Eu aprendi a fazer essa conexão com o meu eu superior, eu entendi como é que funciona. Eu tenho um eu material, eu tenho um eu mental e eu tenho um eu superior. Eles três precisam estar alinhados, em conexão. É tipo um elevadorzinho ou uma escada, sabe? Você não pode ficar só na matéria, nem só no plano mental, nem só no plano espiritual. Nós somos essas três coisas. Assistam o meu vídeo, Os Nossos 7 Corpos, que eu falo um pouco sobre isso. Busque o conhecimento. Saia dessa escuridão do não entendimento, da não compreensão. Tudo que te atrair em termos de conhecimento, tudo que você tenha vontade de aprender, começa a ler, busca, assiste vídeo, assiste documentário, compra um livro, conversa com pessoas, vai numa palestra, busque aprender, porque isso é a sua maior riqueza. Isso nunca alguém pode roubar isso de você. Isso você vai carregar com você para o resto da sua existência. Então, tudo que a gente puder fazer no sentido de expandir a nossa mente, de aprender, de jogar luz para as questões que a gente não entende, é melhor para a gente. Faz com que a gente evolua. E aí, você tendo conhecimento, você consegue compreender muito mais todos os assuntos. É legal você ser especialista num assunto, mas é muito legal também você saber flutuar por todos os assuntos. A vida é muito ampla, muito complexa, muito abundante para a gente ficar preso numa coisa só. Você não acha? Busque expandir os seus conhecimentos. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais rica, mais interessante e vai ser mais fácil de viver dessa forma. Não preciso se jogar fora só porque eu não concordo com um setor da sua vida, só porque eu não concordo com uma coisa que você pensa de um setor da sua vida. Tudo bem discordar. Podemos ser amigos mesmo assim. Vamos parar de disseminar o ódio por quem pensa diferente da gente. Isso é muito egoísmo, isso é vaidade, isso é feio. E isso não é saudável para ninguém, nem para o mundo, nem para você e nem para o outro. E a gente está aqui para ajudar a fazer com que esse mundo seja um lugar melhor, não é? Todo mundo quer deixar um rastro de luz. E não só aquela pessoa que chega e traz a discórdia, traz raiva, traz o caos. Ninguém quer isso para a vida. E eu acho que para a gente deixar um rastro de luz, a gente tem que começar aceitando as diferenças, tá? Essa é a minha mensagem dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês.